Sim, amigos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da editora Comic Zone, mais um grande mestre fazendo a sua estreia no Brasil. Olha só, a Comic Zone já está se especializando nisso. Diversos nomes a gente trouxe para o Brasil, caras que nunca haviam sido publicados aqui antes, mas que nos seus países de origem são considerados os maiores nomes dos quadrinhos. Rapidamente eu posso pensar aqui: Carlos Jiménez, Nicole Clavelou, Chantal Montelier, Marc-Antoine Mathieu, François Buck, entre outros, tá? Esses caras são super reconhecidos na Europa, nos seus países de origem, mas nunca haviam tido seus trabalhos publicados no Brasil. E a Comic Zone surge para cobrir essa lacuna e apresentar para o público brasileiro esses grandes nomes dos quadrinhos mundiais. Com esse aqui não é diferente. Vamos estar trazendo um cara que está ali no mesmo nível de importância de um Alberto Breccia, sabe? É um cara que é considerado pela crítica um dos precursores das graphic novels modernas, e eu estou falando dele, Guido Buzzelli. Sim, meus amigos, Guido Buzzelli. Você já ouviu falar desse nome, Guido Buzzelli? A única coisa que havia sido publicado do Guido Buzzelli no Brasil foi uma história do Tex o Grande, que ele já fez ali no final da sua carreira, quando ele já era consagradíssimo na Itália, na Europa. E a gente vai estar trazendo agora os seus trabalhos autorais, tá? Começando por HP, HP, que é uma compilação das suas melhores histórias de ficção científica. Esse livro ele traz 3 histórias: HP, Morgana e Ressurreição. Guido Buzzelli nasceu na década de 20 na Itália. Ele que veio de uma família de artistas e logo cedo foi introduzido no mundo das artes. Ele que teve uma formação clássica, ele trabalhou como pintor de verdade, pintor clássico, mas que decidiu, depois de uma carreira consolidada com várias mostras e exposições, largar tudo para se dedicar aos quadrinhos, algo que naquela época, eu tô falando aqui da década de 50, 60, não era nada, mas nada comum, tá? Se hoje em dia você dizer aí pra sua família, vou largar tudo pra me dedicar aos quadrinhos, se ainda hoje você receberia uns olhares estranhos, imagina isso naquela época, você vindo de uma família de pintores com uma formação clássica, mas ele era apaixonado pelos quadrinhos. Ele que aprendeu a ler com os quadrinhos do Flash Gordon, né, do Alex Raymond, desde sempre sonhando com mundos fantásticos. Ele decidiu abandonar tudo para se dedicar aos quadrinhos, né? Isso na década de 60. E na década de 60 ele fez aquilo que é considerado pelos críticos italianos como uma das primeiras graphic novels, um dos primeiros quadrinhos independentes, né? Aquele quadrinho que surge de uma vontade de fazer, né? Uma vontade do artista, não por uma encomenda de uma revista ou de um cara que tá pagando você. Não, ele chegou e disse assim: cara, quer saber, eu vou fazer uma história, eu vou falar sobre tal tema. Ele foi lá, fez. Essa história é chamada La Rivolta, desculpa meu italiano, tá, gente? La Rivolta di Ratti, algo como a revolta dos fracassados, né? Ele fez essa história em 1966, novamente, fez porque quis, né? Porque teve a inspiração, teve a vontade de fazer, e daí foi apresentar as revistas. Chegou na redação e o cara, tá, o que é isso aí? Ah, uma história que eu fiz. Ah, você fez? Quem mandou você fazer? Ah, eu fiz porque eu quis. Ah, não, tá, beleza. Sabe? Guarda aí essa porra. Porque, novamente, naquela época, não era nada comum, né, que o artista viesse com uma história e depois propusesse ela às redações das revistas. Era exatamente o contrário, né? Era tudo feito por encomenda. Ó, eu quero uma história de faroeste amanhã na minha mesa. O cara ia lá, fazia, entregava, né? Era assim que funcionava. Tanto que essa história, A Revolta dos Fracassados, ela não foi publicada, né, numa revista, justamente por isso, porque era algo muito incomum naquela época. Ela só conheceu a luz do dia graças ao Salão de Quadrinhos de Lucca, que publicou essa revista no catálogo da exposição. Então, quando esse catálogo ele foi publicado na década de 70, o editor da revista Charlie Mansuel, que era o Volansky, ele estava passando lua de mel na Itália, ele conheceu essa revista e falou assim: puta que pariu, quem é esse cara? Né? Então ele tomou conhecimento através dessa história
do trabalho do Guido Buzelli e levou o Guido Buzelli para a França para trabalhar na Charlie. E ele acabou colaborando com praticamente todas as grandes revistas francesas da época, né? Trabalhou com a Charlie Mansuel, trabalhou com a Pilote, com a Echo de Savane, com a Metal Hurlant, com a Circus. Ele trabalhou, como eu disse, em quase todas as publicações francesas e fez um grande sucesso. Teve um reconhecimento que ele não tinha na sua Itália, na sua terra natal, né? Então ele fez sucesso na França, todo mundo conhecia ele. Só então, quando ele obteve esse reconhecimento no exterior, foi que ele pôde retornar à Itália, agora sim, né, reconhecido como o grande autor que era. O livro que a gente vai estar publicando compila as principais histórias de ficção científica desenhadas pelo Guido Buzelli e é inspirada na edição italiana recentemente publicada, que é essa aqui que eu tenho em mãos, tá? Uma edição super caprichada, os caras fizeram um trabalho incrível de redigitalização, de recuperação das pranchas do Guido Buzelli. Então a nossa edição utiliza essa aqui como base, inclusive a capa ela é muito parecida, utiliza até esse Pantone prateado aqui na capa, que dá esse efeito incrível, tá? E aqui nessa edição a gente vai ter 3 histórias. A gente vai ter uma história chamada Ressurreição, que é uma história mais curtinha, e 2 histórias principais, que são o HP, que dá nome ao quadrinho, e Morgana, né? Originalmente esses quadrinhos aqui foram publicados pela Les Humanoides Associés, que é a editora que publicou o Incal, que publicou Lonus Lone, a editora do Moebius, do Philippe Drouillet, né? Saiu dentro da coleção Metal Hurlant, né? Afinal de contas, eram as histórias de ficção científica do Guido Buzelli, saíam dentro da Metal Hurlant, né? Então tem aqui as edições francesas, né, originais, e tudo isso foi, como eu disse, compilado dentro aqui do HP. E cara, é muito gratificante poder trazer um cara desse quilate e apresentá-lo para o público brasileiro. E vocês podem ter certeza que se vocês abraçarem o Buzelli, se vocês apostarem nessa pré-venda, vocês podem ficar certos que a Comic Zone vai trazer muito mais trabalhos desse grande mestre. A primeira história que dá nome ao livro é o HP, né, a sigla que significa Horsepower. E ela é uma história um tanto quanto estranha, porque ela começa como um faroeste, só que rapidamente ela dá uma virada assim e vira uma coisa meio ficção científica. Então ela tem essa mistura de faroeste e ficção científica que não é muito comum, né? Lembrando que esse quadrinho ele foi originalmente realizado em 74, né? Ou seja, se é incomum hoje, imagine naquela época. Então, a história começa num vilarejo meio empoeirado, o pessoal vestido de cowboy ali e tal, os vaqueiros, e de repente surge esse cavalo que tá aqui na capa, né, que é o HP. E é um cavalo diferente de todos os outros. Primeiro que ele é muito rápido, né, ele tem essa cabeça preta, um líquido viscoso que corre, uns olhos de farol, tem um cheiro estranho, né, e é extremamente rápido. E ele chama a atenção do pessoal, que logo se mobiliza para ir capturá-lo, né? Então todos os vaqueiros saem lá e saem correndo atrás do HP e tem gente que morre no processo, é uma complicação, mas eles finalmente conseguem capturar o cavalo. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Surge no céu uns caras meio astronauta, meio uns jetpack voador. Pô, isso aqui não era um faroeste, o que é que esses caras aí espacial estão chegando? E daí começa a vir umas naves e tal. E a gente tá, beleza, tem uma coisa muito bizarra acontecendo nessa civilização, né? Basicamente é um pessoal que vem da cidade, né? Então a gente tem esse conflito já do campo, né? Com seus vaqueiros, com a cidade, aquela coisa ultra tecnológica. E o pessoal tá lá, ó, vocês pegaram aí o cavalo, eu gostaria de tê-lo de volta porque ele nos pertence. E os vaqueiros falam, não, pô, morreu gente aqui tentando capturar o cavalo e o pessoal da cidade quer o cavalo de volta, os vaqueiros não querem dar. Acontece então o início de um conflito ali. Então aquele negócio começa como um faroeste, os caras atrás de um animal estranho, vira uma ficção científica e que traz diversas outras questões além da simples aventura de capturar um cavalo estranho, certo? Então isso é HP. A segunda história é Morgana. E esse aqui é o meu favorito pessoal do livro, tá? Porra, HP é frenético, aventura assim do começo ao fim, mas Morgana tem um charme especial, tem aquele lance do futuro retrô. É um quadrinho que se passa em 2040. E veja, o quadrinho ele foi concebido em 1980.
2040 ficava, sei lá, 60 anos no futuro, era uma coisa assim impensável, sabe? Sendo que hoje, porra, a gente tá há 17 anos de 2040. 2040 tá na porta, sabe? A gente tá mais próximo de 2040 do que a gente tá de 1980, quando esse quadrinho foi originalmente escrito, tá? Então é muito interessante você ver essa visão de futuro dos caras. É uma coisa meio kit, então tem um charme especial que eu acho que vai agradar muitas pessoas que curtiram Sherlock Time, que nós publicamos aqui, quadrinho do Osterheld e do Brett. Eu acho que quem curtiu as aventuras do Sherlock Time vai gostar muito da Morgana e também vai gostar muito do HP, tá? Então a Morgana é a nossa protagonista, ela é uma garota jovem, ela tá de férias e ela é uma garota que curte muito química, alquimia, né? Ela vem de uma linhagem de bruxas, né? A sua tia, uma mulher meio estranha, é uma druida. E a família dela, né, o pai, a mãe e a tia com quem ela mora são meio como uma espécie de família Addams, né? E a Morgana é uma adolescente normal que vive ali em 2040 e sem querer ela se vê envolvida numa rede de intrigas que envolve desde colônias alienígenas a agentes secretos, né? Ela, sem querer, bisbilhotando no laboratório do pai do namoradinho, descobre uma fórmula secreta, algo que não era para ela descobrir. E de repente ela está sendo procurada por toda essa galera e vai ter que dar um jeito de se livrar disso aí, tá? Então é um quadrinho assim muito divertido e o ponto alto desses quadrinhos, do HP, da Morgana, Ressurreição, que é a história que vem depois, é sem dúvida alguma o desenho, e não é à toa, né? O Guido Buzelli, ele vem de uma linhagem de artistas, ele teve desde cedo uma formação clássica, trabalhou como pintor, então é alguém que conhece todos os fundamentos do desenho, a perspectiva, tem um domínio da anatomia, do traço sem igual, é um cara comparável a Alberto Breccia, e é por isso que eu desejo muito que o público brasileiro abrace esse quadrinho e que a gente possa trazer mais trabalhos do Guido Buzelli, quem sabe iniciar aqui na Editora Comic Zone uma biblioteca histórica Guido Buzelli. Eu quero trazer tudo que esse cara fez, mas para isso eu dependo somente de você, né? Então a nossa edição, como eu disse, vai ter como base a edição italiana, vai ter 184 páginas impressas em preto e branco, em papel offset, de altíssima gramatura, capa dura, lombada arredondada, a capa tem esse pantone, essa cor especial prateada. Tudo isso pode ser seu por R$ 94,00 com 30% de desconto. O link é o primeiro aí na descrição. E cara, é daqueles quadrinhos que quando você receber, que você abrir, você vai fazer, pô, valeu cada centavo, tá certo, pessoal? Então, a gente aqui na Comic Zone, a gente tem se esforçado para trazer para vocês o quadrinho no melhor acabamento, com o melhor preço possível, tá? E eu espero muito que o público brasileiro abrace o Buzelli e dê a esse grande mestre o tratamento que ele merece, porque, cara, ele é gigante. Ele é gigante e a gente tá muito feliz e muito lisonjeado de poder trazer o seu trabalho para o público brasileiro. Beleza, pessoal? Então, novamente, o link tá aí na descrição. Pegando através dele, você garante 30% de desconto e vamos fazer essa pré-venda um sucesso. Eu quero ver todo mundo falando aí de Guido Buzelli, finalmente no Brasil. Agora sim, pessoal, ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comiczão.